Olá, meu nome é José Bezerril, eu sou doutor em antropologia, acupunturista, estudioso da tradição taoísta, instrutor de práticas taoístas de saúde e longevidade. Esse vídeo inaugura uma nova fase do nosso projeto Qigong taoísta, na qual as postagens do nosso blog terão também versões em vídeo. E hoje nós vamos falar de aprender as práticas taoístas na era do imediatismo. Como nós sabemos, as práticas taoístas são uma expressão de um modo de viver a vida. São métodos não apenas para atingir finalidades práticas, como curar doenças, preservar a saúde, atingir a longevidade. Também são meios para compreender, pela experiência corporal, conceitos filosóficos complexos, como Tao, não ação, espontaneidade, vazio. E também métodos para chegar ao objetivo do caminho taoísta, que é a realização do estado natural. Mas como fazer para aprender essas práticas nos tempos de hoje, nessa era de imediatismo? Como tornar relevantes no mundo de hoje esses conhecimentos milenares? Essa é a pergunta que eu me faço e é mais uma postagem da série Taoísmo e Mundo Contemporâneo. Parece que para muitas pessoas a vida cotidiana normal precisa ser vivida em velocidade crescente. O filósofo alemão de origem coreana, Byung-Chul Han, descreveu a sociedade contemporânea como uma sociedade do cansaço, quer dizer, da síndrome de burnout, do esgotamento. Nela, o sujeito da performance explora-se a si próprio voluntariamente, pois acredita que deve se mostrar constantemente produtivo, bem-sucedido e feliz, mesmo às custas de sua saúde e sanidade. Como instrutor de práticas taoístas, eu tenho encontrado uma situação curiosa. Pessoas têm me perguntado sobre cursos de formação para instrutor de Qigong. Isso em si é uma boa notícia, né? Ver o público interessado nessas práticas maravilhosas. Mas o curioso é que essa pergunta venha associada a uma particularidade. Querer ser instrutor sem antes ser aprendiz. Algumas pessoas nunca praticaram e já querem saber como podem se tornar professoras. Essa vontade de queimar etapas é uma característica do nosso tempo. Mas então, como ensinar as práticas taoístas nessa era de imediatismo? Primeiro eu vou falar para vocês da formação tradicional. Resumidamente, nós passamos por etapas: iniciante, estudante, praticante experiente, instrutor, instrutora, professor, professora e, quem sabe, ao final, mestre, mestra. Primeiro somos iniciantes. Quer dizer que não sabemos nada ou quase nada. Então, depois de um tempo como aprendizes, começamos a nos familiarizar com os princípios das artes taoístas. O treino regular traz consigo uma mudança de hábitos. Primeiro, hábitos motores e posturais. Depois, uma mudança nas nossas atitudes habituais que levam ao estresse e à agitação cotidiana. Para chegar a esse objetivo, a essa etapa, basta ter uma professora ou um professor qualificado e um pouquinho de dedicação e interesse em aprender. Não é difícil. Depois, com mais algumas semanas e meses de treino, nós começamos a sentir os benefícios de praticar. Primeiro, a nossa vitalidade aumenta, gradualmente alguns problemas crônicos de saúde começam a melhorar, algumas dores que tínhamos no corpo não nos visitam mais, percebemos que o nosso estresse diminuiu, e se continuamos a praticar, esses benefícios se aprofundam. Além disso, nós começamos a memorizar as sequências de exercícios e aprimorar nossa consciência corporal. Uma vez que memorizamos as sequências, agora também podemos treinar fora do horário das aulas. Quanto mais nós podemos repetir um exercício com constância, maior vai ser o seu benefício. Isso é, desde que tenhamos compreendido como praticar corretamente. Como disse um dos meus professores, o treino começa a se revelar para você depois de aprender a sequência. A partir desse momento, a prática se baseia mais na experiência de mover e sentir o corpo. É nesse contexto que aprendemos a sentir o Qi. Essa percepção se manifesta primeiro como sensação no nosso próprio corpo. Mas esse é um processo lento. Leva alguns anos até integrar todos os conhecimentos e experiências no nível necessário para conseguirmos ensinar adequadamente.
E além de praticar muitos anos, é importante a orientação de uma pessoa qualificada, mais experiente do que nós. No passado, treinava-se todos os dias com um mestre, ano após ano. E um belo dia, chegava aquele momento em que o mestre promovia o estudante ou a estudante a instrutor, instrutora, para auxiliar na transmissão dos conhecimentos. E com mais maturidade, mais adiante poderia também até abrir sua própria escola. No entanto, mesmo entre praticantes mais avançados, avançadas, nem todo mundo se aprofundaria no caminho a ponto de se tornar mestre ou mestra. Como a situação não é mais essa, que alternativa nós temos no mundo contemporâneo para praticar? Nas nossas vidas urbanas agitadas, cheias de ocupação, atividades e distrações, como começar esse caminho? Para começar, meu conselho é que você encontre um tempo em sua agenda conturbada. Pelo menos uma aula por semana é um bom começo. E alguns minutos por dia é uma necessidade, caso você deseje progredir. Eu tenho uma sugestão para quem sente que não tem tempo. Quem sabe você pode substituir o tempo perdido com distrações excessivas por alguns minutos de foco e relaxamento. Como resultado, você vai dispor de mais energia para empregar naquilo que realmente importa. Mas tome cuidado para não cair na armadilha da produtividade infinita. Nem tudo é trabalho, lucro, desempenho. O momento para treinar uma prática taoísta é um momento para o cultivo de si. Mas o paradoxo é que esse cultivo não visa produzir um eu maior e melhor. É justo o contrário. Nós praticamos Tai Chi Chuan, Qigong, meditação, para recuperar a capacidade de relaxar. Essa é uma capacidade natural, mas muitas vezes é perdida devido a uma vida muito estressante. Quanto a isso, um fator particularmente gerador de estresse é a necessidade de cultivar, defender e fortalecer a nossa identidade pessoal. A necessidade de ser alguém especial, alguém bem-sucedido, é uma das grandes fontes de sofrimento. E com o aumento da individualização no mundo atual, esse sofrimento se tornou ainda maior. Nós também praticamos para recuperar nossas energias. É preciso manter o equilíbrio entre atividade e repouso, ou em termos taoístas, entre movimento e quietude, entre Yang e Yin. A prática correta deve revigorar em vez de cansar, ao contrário da ideia convencional de fazer exercício. Acima de tudo, quando o corpo está em equilíbrio, é mais fácil ter uma mente calma. Então essa também é uma resposta para quem gostaria de praticar, para lidar com ansiedade, agitação, estresse, depressão. Mas como conciliar a formação tradicional nas práticas taoístas nessa era do imediatismo? Para a maioria das pessoas, talvez não seja mais possível praticar com o mestre dia após dia, por anos a fio. Ainda assim, tendo encontrado uma fonte confiável desses conhecimentos, é possível aprender com ela. Basta fazer os devidos ajustes na nossa rotina e na nossa ambição por resultados rápidos e mirabolantes. Encontre espaços em sua rotina para fazer das práticas taoístas de sua preferência um hábito diário, nem que seja por uns poucos minutos. Faça aulas regulares com uma pessoa qualificada, que aprendeu de um mestre autêntico e tem paciência e generosidade para responder de forma clara às suas dúvidas e dificuldades. Treine individualmente para se apropriar dos treinos, memorize as técnicas, repita e aperfeiçoe os movimentos, descubra os seus efeitos com sua experiência, pois o benefício sentido é o melhor incentivo para continuar a praticar. É fundamental ter um professor ou professora de referência que pode acompanhar o seu desenvolvimento, fazer as correções e tirar dúvidas. Mas, afora isso, é possível aprender com outras pessoas, inclusive utilizar as novas tecnologias de aula ou curso online. Depois de ter amadurecido sua própria prática e colhido seus frutos, aí então é o melhor momento para compartilhar esse tesouro com outras pessoas. Converse com seu professor ou professora para avaliar se já pode ensinar o que aprendeu. Se deseja seguir esse caminho, vale a pena fazer uma formação para instrutor ou instrutora ou passar pela avaliação certificada da sua escola, caso esse seja o caso.
eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha própria experiência de formação. Como eu aprendi as práticas taoístas na era do imediatismo. O começo da minha caminhada com as práticas taoístas também foi marcado por esse imediatismo, só que por um outro motivo. O ano era 1998 e eu estava em trabalho de campo antropológico para o meu doutorado na escola taoísta do mestre Liu Pailin, em São Paulo. Minha metodologia era participativa e incluía aprender o Tai Chi e outras práticas como parte do processo da minha etnografia. Eu era um sujeito jovem, ambicioso, experiente em artes marciais e tinha dedicação exclusiva para aprender, como parte da pesquisa. Como resultado, eu aprendi a sequência de Tai Chi de 37 movimentos em apenas 30 dias e fiquei orgulhoso do meu feito. Naquele momento eu não tinha ainda entendido que o verdadeiro aprendizado é para a vida toda. O que começou como pesquisa antropológica virou, contudo, para mim um caminho de vida. Assim, eu nunca mais parei de treinar. Eu aprendi novas técnicas e sequências ano após ano. Em primeiro lugar, para resistir ao estresse e o desgaste da minha vida de professor universitário na época. E anos mais tarde, porque eu compreendi que, além dos benefícios óbvios para a saúde, havia muito mais. Era um aprendizado sobre viver. Para continuar a aprender e aprofundar o que já sabia, eu fiz um longo percurso. Eu fiz aulas particulares de Tai Chi, de espada, de Baguadian, palma de 8 trigramas, meditação. Eu frequentei seminários com os mestres da minha escola sobre práticas de filosofia taoísta e fiz curso de formação de Tai Chi Pailin, espada Tai Chi, Xing taoísta. Fiz as provas de certificação para instrutor de Tai Chi Chuan em Baguadian, no CEMETRAC, Centro de Estudos de Medicina Tradicional e Cultura Chinesa. E em 2015 eu fui a Taiwan para receber uma iniciação taoísta e me tornei oficialmente discípulo da linhagem Kunlun Shenzong, uma das linhagens taoístas que o mestre Liu Pailin possuía. Ao todo, foram mais de 20 anos de aprendizado, estudo e prática para poder me considerar um instrutor da minha escola. E a minha trajetória de aprendizado vai continuar por toda a vida. Se você se interessa por praticar os treinos do Tai Chi Pailin, da linhagem taoísta Pailin, existem instrutores em diferentes cidades do país. Você pode me contactar online. Se você mora em Brasília, você tem como fazer também aulas particulares ou em turma, presenciais comigo. Você pode me contactar nas redes sociais, no Facebook e Instagram, pelo perfil Ticum Taoísta e também pelo meu site ticumtaoista.com.br.